Olá a todos, estamos de volta. Hoje nós vamos começar um projeto novo. Nós vamos trabalhar este livro, Criando União. Este livro que foi escrito por Eva Pierrakos, porque são as palestras da Eva Pierrakos, e por Judith Selle. O que a Judith Selle fez? Dentro das 258 palestras que a Eva Pierrakos nos deixou, esse legado lindo de autoconhecimento, a Judith ela selecionou 15 palestras, 15 capítulos, em quase 15 palestras, para falar sobre as palestras que falam sobre relacionamentos. E eu achei muito importante e necessário no momento de hoje a gente falar sobre o que são os relacionamentos. E esse livro eu acho que vai nos ajudar bastante. Nós vamos fazer uma aula por capítulo. Vamos começar pelo capítulo 1, que justamente o nome dele é Relacionamentos. E ele foi baseado em duas palestras, metade de uma palestra e um pequeno trecho de uma segunda, vai estar ali nas orientações. E nós vamos trabalhar todo esse livro. Combinado? Podemos ir para. Vamos lá. Aqui, o livro Criando União, capítulo 1, o relacionamento, baseado na palestra 106, né, na metade de uma palestra, da palestra 106, e numa parte da palestra 149. Então, ele já começa perguntando: o que é a vida? E essa palestra ele deixa bem claro que vida é relacionamento. Há outras respostas possíveis e todas podem ser verdadeiras, mas acima de tudo, a vida é relacionamento. Quem não se relaciona de alguma forma não vive. Então, aqui, o objetivo dessa palestra é mostrar a importância dos relacionamentos para a gente poder se sentir vivo no mundo. Então, precisamos ter algum tipo de relacionamento e nós vamos entrar em vários tipos de relacionamento no decorrer deste capítulo. Então, é possível relacionar-se positiva ou negativamente. A pessoa que se relaciona negativamente está mais viva do que aquela que se relaciona pouco. Então, aqui a gente começa já a abrir uma possibilidade de não olhar de uma forma tão ruim para relacionamentos negativos. Pelo menos as pessoas estão se relacionando. É óbvio, é lógico que é muito melhor um relacionamento positivo, mas muitas pessoas que ainda não conseguiram chegar numa boa qualidade de relacionamento, em relacionamentos saudáveis, estão preferindo parar de relacionar-se para não ter o relacionamento negativo. E nesse quesito, se anestesiar é pior do que um relacionamento negativo. Por quê? Por que o relacionamento negativo é melhor do que o não relacionamento? Porque os relacionamentos destrutivos levam a um clímax que, em última análise, está destinado a dissolver a destrutividade. Então, pelo menos, machuca, dói, mas pelo menos a pessoa está caminhando. E a dor dos relacionamentos negativos, de alguma forma, força a pessoa a se entrar nos eixos para um relacionamento saudável. Porque aqueles de nós que ainda estamos fugindo dos relacionamentos por serem muito doloridos, estão se anestesiando. E é óbvio que isso também é uma escolha que também traz consequências negativas, que machucam e que, em última instância, vamos levar para o relacionamento. Mas vamos dizer assim que demora um pouco mais, é um caminho um pouco mais lento para ela se dar conta de que deixar de relacionar não é o melhor caminho e ela passa a querer olhar para as suas questões internas que causam os maus relacionamentos. Então, a relação proveitosa só pode existir na medida em que a alma é saudável e livre. Então, à medida que a alma, que nós nos conhecemos, que nós nos trabalhamos, quanto mais saudáveis e livres nós somos, melhores são os nossos relacionamentos. Se os nossos relacionamentos não estão tão saudáveis, então nós precisamos parar e olhar quais são os obstáculos, quais são as destrutividades, as imperfeições que estão atrapalhando esses relacionamentos. O plano da evolução.
No decorrer dessas palestras, de todas as palestras, uma das questões que os espíritos trazem é que eles têm um plano de evolução para a nossa alma. E o objetivo final é conseguir unir todos nós que acreditamos que estamos separados. O conhecimento do Oriente fala que todos somos um, e de alguma forma esse seria o objetivo final. O mal, em última instância, é a gente acreditar que estamos separados um do outro. Então, nós precisamos viver em competição. Ou eu me dou bem, ou o outro. Então, um precisa ficar acima do outro. E essa separação é que causa todas as confusões em que nós vivemos hoje em dia. A partir do momento que a gente começa a perceber que todos somos um, sem necessariamente perdermos a nossa identidade, mas estamos todos interconectados numa rede que um afeta o outro, então nós começamos a sair do mal e entrar para a união da luz. Então esse é o plano da evolução. Então nessa palestra ele fala que o plano da evolução trata da união, da junção das consciências individuais, abrindo mão da separatividade. Então, que forma melhor de abrir mão da separatividade do que criarmos relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. O impulso de união manifesta-se como uma grande força, atraindo uns para os outros, tornando a separação dolorosa e vazia. Então, existe uma força de atração que tenta nos unir. Se a gente, nesses relacionamentos, às vezes a gente se machuca porque nós temos ainda muitas imperfeições, a gente projeta as nossas questões no outro e a gente acaba acreditando que o outro nos machuca, e aí nós tomamos uma decisão de nos afastar e procurar ficar longe dos relacionamentos, essa decisão ela não dura muito, porque a separação também é dolorosa e vazia, porque você perde, você vai contra essa força que tenta nos unir. Esta força vital é permeada de prazer supremo. Então, essa força que tenta nos unir, que a gente tenta resistir por medo, por dor, dos relacionamentos, se a gente abre mão dos relacionamentos, a gente também está abrindo mão de ter essa força vital, e essa força vital, ela é permeada de prazer supremo. Então, vida e prazer são uma coisa só. Então, se vida é relacionamento e vida é prazer, relacionamento é prazer. A falta de relacionamento é não prazer. Então, não adianta nós fugirmos de nosso destino final, que é aprendermos a nos bem relacionar e descobrirmos que somos todos um. A palavra relacionamento pode aplicar-se a pessoas, mas também aos objetos inanimados, aos conceitos e às ideias. No decorrer, eu acredito que em alguma dessas palestras nós vamos ver os níveis de relacionamento do homem com o objeto, com os vegetais, com os animais, com outras pessoas e com Deus. É uma palestra muito interessante, tenho quase certeza que está nesse livro. Se não tiver, quando nós terminarmos esse projeto, eu também vou atrás dessa. Então aqui, mas nós não vamos entrar nesta parte da palestra. Nós vamos falar justamente que os níveis de relacionamento podem ser vários. Homens, pessoas com pessoas, animais com animais, animais com, nessa foto, né, um animal com uma flor. Então, inclusive, os objetos se relacionam. Então, nós vamos trazer aqui uma afirmação dessa palestra que vai abrir um pouco nossos horizontes para descobrir o que é vida. Então, ele fala aqui, o mineral vive, pois ele se relaciona, mesmo que de forma passiva. Por quê? Como que ele se relaciona? Porque ele se deixa perceber e usar. Então, esta é uma novidade, vamos dizer, porque nós acreditamos na nossa ciência de que vida é onde tem o elemento carbono e, no caso, o mineral não tem vida. Aqui é um conhecimento um pouco mais profundo que está dizendo que mesmo sem apresentar sinais vitais conhecidos para nós, o mineral também vive e por isso ele se relaciona. Então, como que ele se relaciona? Ele se deixa usar uma pedra, uma madeira, seja lá o que for de um objeto, ele se deixa usar pelo meio ambiente. Então, é correto dizer que ele, o mineral, é um mineral porque é incapaz de se relacionar mais.
Então, quanto mais se relaciona, mais vivo parece. Quanto menos se relaciona, mais inanimado parece. Mais vida tem em todo o lugar. Agora, nós vamos analisar a capacidade de relacionamento versus o nível de consciência. E aqui é óbvio a gente perceber que quanto maior o nosso nível de consciência, maior é a nossa capacidade de relacionamento. Mas ele vai começar a falar, no geral, daqueles de nós que ainda tem um baixo nível de consciência. Então, na porção mais baixa da escala, a pessoa insana vive em total isolamento interno e externo. Aqui ele fala dessas pessoas assim, criminosos, pessoas que estão fora de sua razão mesmo. Então, elas vivem em total isolamento, seja lá por quê? Ou isolamento próprio, porque ela não consegue se relacionar, ou até mesmo porque a sociedade precisou enclausurá-la para poder ter um pouco de tranquilidade no seu dia a dia. No entanto, como essa pessoa vive, ela precisa ter algum tipo de relacionamento. Então, mesmo na escala mais baixa de um nível de consciência, mesmo essas pessoas, elas também precisam ter um tipo de relacionamento. Então, como que essas pessoas se relacionam? Elas se relacionam com as coisas, com o ambiente, mesmo que de forma negativa, com o alimento, com algumas funções corporais, talvez até mesmo com algumas ideias, com a arte ou com a natureza. Não preciso dizer que as ideias, a arte e a natureza, com certeza, não são ideias da arte e natureza belas, são de forma negativa, mas a pessoa, ela, de alguma forma, ela se relaciona. Já passando para o outro extremo, que é nas formas superiores de seres humanos, as pessoas se envolvem profundamente com os outros, não receiam o contato, não se armam contra a experiência e o sentimento. Aqui é o objetivo onde todos nós devemos chegar. A partir do momento em que a gente não teme nenhum contato, nenhuma dor com o outro, e a gente não se arma, por não temer, a gente não se arma, então a gente se doa profundamente aos outros. Essas pessoas amam pessoal e concretamente a despeito do risco. Aqui é muito importante porque em alguma parte nossa deve acreditar que a hora que a gente não tiver mais nenhum risco de se machucar, aí sim eu posso abrir o meu coração e me entregar para o outro. E aqui ele está dizendo justamente ao contrário. A pessoa que não tem medo mais do risco, porque sabe que a dor que o outro é capaz de nos causar não é a morte que a gente acredita, que nosso ser imaturo ainda acredita ser. Então, a despeito desse risco, ela ama. Essas pessoas não são perfeitas, podem errar às vezes e ter sentimentos negativos, mas no conjunto elas amam e levam uma vida repleta de relacionamentos proveitosos e significativos. Este é o nosso objetivo final. E o que é a vida para a pessoa comum? Vamos dizer a maioria de nós. Então, a pessoa pode ser relativamente livre e se relacionar bem em determinadas áreas da vida e ser muito travada em outras. Porque a gente não cresce homogêneo. Né? Algumas áreas nossas estão mais evoluídas, estão mais perto das pessoas com alto nível de consciência. Nessas áreas, nesses tipos de relacionamento, a nossa vida flui, nossos relacionamentos são saudáveis. Em outras áreas, nós somos mais travados e estamos mais perto das pessoas com baixo nível de consciência. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que às vezes tem muita facilidade para ter amizades e ela não tem problemas, ela não atrai para ela pessoas dissimuladas, falsas, que vão machucar, mas de repente na vida amorosa ela não consegue atrair um bom parceiro. Ou então a pessoa até consegue ter um ótimo relacionamento com seus parceiros, mas na vida profissional ela não consegue ter um bom relacionamento com os seus superiores, com seus chefes, suas autoridades, ou então até mesmo com seus colegas. Então sempre tem alguma área em que a gente pode estar um pouco mais travado, enquanto outras estão funcionando bem. Esta é uma prova de que nós somos sim capazes de nos permitir ter ótimos relacionamentos, olhar para as áreas que estão funcionando na gente e perceber que a gente pode ser tão livre e feliz nessa área
nas outras onde a gente não consegue caminhar e passear de uma forma mais leve e harmoniosa. Então, um relacionamento pode parecer bom, mas carecer de profundidade e significado interior. Essa é uma outra questão, porque não necessariamente, às vezes, um relacionamento é destrutivo, negativo. Ele pode parecer bom, mas ele não tem profundidade, ele é um relacionamento superficial. A pessoa comum tem certa capacidade e disposição de se relacionar, mas não o suficiente. Porque se ela for se relacionar num nível mais profundo, ela vai precisar entrar em contato com suas camadas mais profundas e se conhecer partes dela que talvez ela não esteja a fim de olhar, partes ainda não muito bem resolvidas. Então, se o relacionamento superficial, né, esse relacionamento aparentemente bom, for íntimo, vamos dizer, entre um casal, mais cedo ou mais tarde provocará alguma perturbação. Porque é mais fácil nós termos relacionamentos superficiais com amigos, com colegas, que você, a hora que tá bem, tá todo mundo junto, a hora que começa a incomodar, vai cada um pro seu canto. Mas se nós estamos falando de um casal que vai dividir a vida junto, fica difícil fugir um do outro. Então vai chegar um momento que esse relacionamento superficial vai provocar alguma perturbação, porque vai ser pedido um relacionamento mais profundo. E muitas vezes vocês nem sabem ao certo o que constitui um relacionamento profundo. Nem parece, você não, como a gente não é mais profundo nas nossas questões de entender quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente também não consegue entender o que é a profundidade de um relacionamento. Então, começa a incomodar, a gente nem entende o porquê e já está querendo fugir achando que o problema é o outro. O critério determinador, agora aqui ele vai fazer uma pergunta. Como é que a gente vai saber o que é um bom relacionamento, um relacionamento saudável? O critério determinador é o intercâmbio de ideias ou o intercâmbio de prazer sexual, né? O que é melhor para um relacionamento? Que duas pessoas que estão... Nós estamos falando de vários tipos de relacionamento, mas em última instância um relacionamento íntimo entre um casal. Tá? Vamos levar para esse lado neste momento. Então, o que é mais determinador para um relacionamento saudável e profundo? Ter um grande intercâmbio de ideias, eles têm os mesmos pensamentos, os mesmos valores, ou um intercâmbio de prazer sexual? Na verdade, os dois podem estar presentes sem necessariamente tornar a comunicação muito profunda. Então, assim, é óbvio que os dois são importantes e os dois podem estar presentes, mas mesmo assim, isso pode significar um relacionamento superficial. Então, mais importante do que no seu relacionamento você ter um intercâmbio de ideias e prazer sexual é o nível de profundidade que você tem neste relacionamento. Como é que você vai saber o que é um bom nível de profundidade? O único critério verdadeiro é o grau em que a pessoa é autêntica, receptiva e não defensiva, seu grau de disposição em sentir, em se envolver, em se mostrar e expressar tudo o que realmente considera importante. E aí vem a pergunta: o que você realmente considera importante? O que você sente? Quem você é? De que forma você quer se expressar? Você se conhece? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, como é que nós vamos tentar mostrar para o outro quem nós somos, se a gente nem mesmo a gente se conhece? Então, esse é o primeiro ponto. Para um nível de relacionamento ser profundo, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo, um nível de profundidade muito grande com quem eu sou. Se alguém se esconde de si mesmo, como pode estar pronto a comunicar aos outros o que não ousa admitir no seu íntimo? A consequência é o isolamento e a insatisfação. Então, a relação e a comunicação reais podem ser confundidas com a compulsão pueril de contar tudo a todos. Aqui é uma outra questão que a palestra vem trazendo, que muitas pessoas devem dizer assim: eu me relaciono bem nos meus relacionamentos, eu sou muito aberta, eu me expresso, eu falo tudo de mim. Mas será que essa compulsão de sair contando tudo é um relacionamento saudável e maduro? É uma disposição para você verdadeiramente se abrir e estar conectada no nível profundo com o outro?
Porque quando a gente vai para esse lado, então agora eu não quero mais ficar no isolamento, agora eu vou começar a me abrir para os outros. Aí ele fala assim: você escolhe o risco de se revelar, o risco de revelar seus sentimentos indiscriminadamente e se prejudicar. Então, não é só porque nós estamos falando aqui o quão saudável é você se abrir para o outro e se revelar ao outro, que você pode fazer isso com qualquer pessoa. Não é verdade. Você precisa estar ciente de quais são as suas questões, quais são as suas dores, que tipo de pessoas você atrai e começar a sentir qual delas você pode confiar para começar um relacionamento saudável. Nós começamos relacionamento saudável com poucas pessoas e à medida que a gente vai crescendo, a gente consegue aumentar esse leque de relacionamentos. Não podemos sair tentando relacionamentos profundos com todos, porque a gente pode se machucar. E aí as pessoas que fazem esse movimento de eu vou contar tudo e acabo me machucando, porque confunde para quem pode fazer e se revela para as pessoas com más intenções. Então essas pessoas, na verdade, trata-se de um mero disfarce, de forma mais sutil do retraimento para um nível mais oculto. Assim é possível criar uma prova de que não vale a pena se envolver. Lembrando que nós temos partes nossas que nos sabotam, que como nós vivemos em conflitos, nós já trabalhamos vários desses, né, em outras palestras, um às vezes vai contra o outro, um briga com o outro, então às vezes nós temos partes nossas que não quer o relacionamento, que não quer a abertura de coração, não quer esse conhecimento, não quer essa luz, não quer esse envolvimento. E ele tenta fazer de tudo para burlar essa outra parte que anseia, que deseja e que busca. E chega um momento em que ele fala: não estou mais conseguindo segurar. O que eu posso fazer para essa pessoa parar, essa parte, parar de querer ir ao encontro do outro? Já sei, vou criar uma situação onde ela vai se machucar tanto que ela vai ficar por um bom tempo sem querer se envolver. Então a gente se sabota e acaba criando essa vontade de sair se expondo para pessoas que não são confiáveis e têm más intenções. E aí nos machucam, aonde verdadeiramente fazem com que a gente volte a retrair e não querer mais o envolvimento. Agora, com a verdadeira autocompreensão, vocês intuitivamente, né, a autocompreensão, que começa com o autoconhecimento, eu vou entendendo como que as coisas funcionam comigo, eu vou começando a confiar, eu vou correndo riscos pequenos, eu vou vendo que aqueles riscos pequenos, em alguns momentos eu me machuco, mas eu vejo que eu dou conta de segurar aquela dor, então eu vou estimulando a minha intuição para saltos maiores. Então, é um passo atrás do outro que nós vamos dando nessa busca interior. Então, com a verdadeira autocompreensão, vocês intuitivamente escolherão a pessoa certa, as oportunidades certas e a maneira certa de se envolver. E os eventuais equívocos que ocorrerem, porque eles vão ocorrer, tá? Então, os eventuais equívocos que ocorrerem não os deixarão arrasados, nem serão motivo para novo retraimento. Porque aí você já sabe, você começou aos poucos, você já percebeu que você não morreu por causa disso, que você saiu mais forte, a sua intuição tá melhor, aí você começa a confiar mais, as coisas dão mais certo do que errado. Então, aquilo que dá errado é fichinha perto de tudo que deu certo, e assim vai, e nós vamos tendo cada vez melhores e maiores relacionamentos. E aqui nós acabamos o nosso capítulo. Voltando, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se encantem com essa ideia. Eu acho que esse livro é maravilhoso. São capítulos que vão guiando um atrás do outro. Então, nós falamos sobre relacionamento. No próximo, nós vamos falar sobre princípio masculino e princípio feminino. E eu espero que todos possam acompanhar e gostar, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.